E aí galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal JJoga, espero que você esteja se divertindo. E galera, essa vai ser minha Wii, bora lá pra história, né? Bom, tudo começa com John. John era um cara muito fado, ele não tinha nada na vida, praticamente era um pobre. E basicamente ele era um cara que tinha um sonho de se tornar um rico e ganhar muito dinheiro com o estabelecimento. Bom, ele era até que inteligente e tinha um plano. Ele abriria um restaurante. Bom, esse restaurante teria fliperamas e comida, pizza. Não sei se eu falei o nome dele, mas o nome dele é John. Se lembrando, isso daí é só uma foto para representar ele. Não seria ele exatamente, mas a ideia que eu tenho dele. É o que mais se parece com a ideia dele. Só que só tinha um problema com esse plano dele. Existia já outros restaurantes na época, naquele mesmo local. E assim, ele precisava de algo novo para chamar a atenção das pessoas. Então ele teve uma ideia. Ele foi atrás de um senhor de cerca de 30 anos que já existia. O que isso se passa na década de 1980, terminando os anos 60. Era um homem considerado louco. Afinal, ele tinha invenções com robôs e animatronics que eram muito avançados pela sua época. Mas John não ligou, e esse era o seu objetivo: atrair alguém que sabia sobre esses animatronics. E ele conseguiu. Ele atraiu alguém que simplesmente só queria criar animatronics por criar. Harry uniu o útil ao agradável. Ele iria construir animatronics, iria ir para uma pizzaria, e assim seus animatronics poderiam alegrar a criançada, tudo o que ele mais queria, mas ele não ganharia um tostão. Bom, com tudo isso surge a Freddy Fazbear's Pizza. Sim, ele é o primeiro restaurante no meu universo. Sim, ele é o primeiro restaurante. Sim, não existiu a Freddy Fazbear Family Die, não na mesma forma que você espera que existiu. Bom, o Harry ficou encarregado de construir os animatronics, mas ele estava demorando muito por causa do protocolo de segurança. Alguns problemas tinham acontecido em outros restaurantes, por isso esse protocolo era obrigatório. Mas John tava nem aí, ele só queria o dinheiro, queria que o seu restaurante fosse aberto mais rápido, ele queria que ele ganhasse mais dinheiro. Afinal, enquanto a sua concorrência tinha animatronics que cantavam e dançavam, as velharias que ele tinha só sabiam mexer a cabeça e os braços. Então John, completamente furioso, querendo que aquilo fosse mais apressado o mais rápido possível, então ele simplesmente pega os animatronics sem esse protocolo de segurança, que era um perigo porque em outros restaurantes cagadas já tinham acontecido por causa de não terem esse programa aí neles. Mas ele não ligava porque ele queria o seu dinheiro cada vez mais rápido. Então alguém entra nessa história. Sim, você deve estar pensando, ué, esse não é o William Afton? É, mais ou menos. É o meu William Afton do meu universo que se chama Bill. Sim, ele tem outro nome. Bom, o Bill foi contratado para segurança noturno. Só que enquanto ele fazia seu trabalho, ele simplesmente batia nos animatronics. Ele acaba muito mais bagunçando o lugar do que realmente fazendo o seu trabalho. Parecendo que ele realmente não se importava com aquele lugar, só queria estar lá pelo dinheiro. Bom, isso tem um motivo. Eu vou te contar agora. Bom, o Bill tinha um irmãozinho. Sim, essa deveria ser a Criança Chorona, mas no meu universo eu só peguei a ideia da Criança Chorona e criei outro personagem. Criança Chorona é o Michael, que eu vou usar ideia para outro personagem, mas ele é outro ser aqui, não é o mesmo. Afinal, o Michael é outra pessoa, mas a pessoa que está no lugar do Michael nessa época é outra pessoa. Entendeu? São outras pessoas, mas com os mesmos papéis. Os papéis foram trocados aqui. Bom, esse irmãozinho do Bill, William, é basicamente que ele chorou, só que ele não chorava o tempo todo. E o Bill também tinha outro irmão, o nome dele sendo Jake. De novo, recapitulando, mesmo que essa pessoa esteja nesse evento, não é o Michael Afton, esse é o irmão do Bill, entendeu? Bom, o Bill, o irmãozinho pequeno e Jake estavam numa festa em um restaurante. E animatronics também. Lembrando que toda a história do Harry, do John e do Bill, presente atual, acontece no início dos anos 80. Acontece a história no início dos anos 70. Bom, nesse momento, acontece uma briga entre Bill e Jack. Jack acaba levando o irmãozinho dos dois ao animatronic. Se lembrando que o Jake e o Bill têm a mesma idade de 10 anos, enquanto a suposta criança chorando aqui não é, mas tá ocupando o papel, tem 5, ok? Bom, Jake leva a criancinha enquanto o Bill vai atrás. Bill realmente se importa com seu irmão, mas Jack já não se importava tanto com seu irmãozinho. E no momento acontece um incidente. Lembra do protocolo de segurança? É por causa desse incidente que esse protocolo veio a existir. Jack coloca seu irmãozinho junto do animatronic. O animatronic era programado para dar abraço nas crianças, mas por causa desse bug do sistema acaba esmagando
a criança e isso vira um trágico incidente. Por isso que o Bill ataca os animatronics. Por isso que o animatronic ataca tudo que ele vê e tenta destruir, estragar a reputação do lugar. Que ele odeia aquele lugar porque perdeu o seu irmãozinho, a pessoa que ele mais se importava na família para aquele lugar. Ele não se importava com seu pai, com a sua mãe ou com seu irmão, ele só se importava com seu irmãozinho. Então ele não se importa com mais nada. Ele só queria saber de uma única coisa, de trazer seu irmãozinho de volta. Bom, seu irmão estava em coma, então Bill decidiu simplesmente roubar o seu irmão e os equipamentos. Afinal, ele estava em coma e seu irmão iria morrer de qualquer forma. Afinal, ele estava num coma tão profundo que não tinha mais volta. A única volta era desligar os equipamentos e deixar a criança morrer. Como a gente viu, ele não queria. Ele queria tentar trazer o seu irmão de volta. Dar uma segunda chance, dar uma segunda vida. Consertar ele. Bom, o Harry tentou avisar de um possível problema que poderia acontecer no futuro. Pra você ver quanto esse Harry é gente boa, ele criou um animatronic para o John. Um animatronic criado especificamente para proteger a filha de John. Charlie, sim, é Charlie. A Charlie é do John em vez do Harry, sim, é o mesmo nome. Bom, John cagou pra isso e andou e tava nem aí. Ele se achava demais. Saiba daquele ditado, nunca dê poder ao pobre. Agora ele se achava o ricaço, poderoso, o bambam. Por o único caso que os outros restaurantes ficaram no chinelo com os animatronics do Harry. Assim ele começou a se achar, sendo que toda essa fama veio por causa do Harry. Agora aconteceu um evento trágico. Charlie, filha do John, sofria bullying por ser alérgica a chocolate, algumas coisas assim. Então em um dia ela foi completamente excluída, mas alguém estava lá para ajudá-la. Bill estava lá. Bill simplesmente pegou e começou a conversar com ela. Afinal ela foi jogada pro lado de fora e ele ajudou ela. Conversou com os garotos, eram assim mesmo e que zoavam dela. E disse que simplesmente iria pegar uma coisa no carro que era para ela ir junto, para eles entrarem no restaurante. Mas o que ela esperava não era o que realmente ia acontecer. Charlie começou a perceber se continuasse ali conversando com Bill, alguma coisa iria acontecer, algo de estranho iria ocorrer. Bill de repente perdeu todo aquele brilho de homem entusiasta e brilhante e que era a cara do segurança e simplesmente virou um homem decadente, sujo, completamente louco, psicopata. Tirou uma faca e finalizou o serviço. Bill finalmente fez o que ele queria, porque ele matou, porque ele fez tudo isso com um único objetivo, para que nem mais uma criança se machuque com os animatronics. Você pode estar confuso nesse momento, mas é simples. Ele fez tudo isso com o único objetivo, fazer que a imagem do restaurante caísse, sem mais nenhuma criança poderia se machucar com os animatronics. Mas se para isso tenha que matar uma única criança, ele fará isso, que ele sabe como é perder alguém. Mas se ele perdeu alguém, porque só ele deve perder. Então ele fez isso. Se ele perde, todo mundo perde. Assim ele fez o seu plano maléfico acontecer e ele salvaria as crianças agora. John finalmente viu que sua filha tinha morrido. Ele fica em choque, claro, ele perdeu a sua filha. Mas ele deveria continuar com o restaurante. Claro, ele deveria continuar. Aquilo era a coisa que restou. Era a única coisa que restou na vida dele. Era o que ele ganhou. Mas alguém iria estragar isso de vez. Bom, Bill tinha um plano. Bom, ele realmente queria salvar as crianças, mas ele tinha um plano maior, um plano de salvar seu irmão. Não é como se ele realmente quisesse chocar crianças, mas seu irmão em primeiro lugar. Além que ele realmente queria que simplesmente ele tinha medo de morrer. Ele não sabia o que iria acontecer se ele morresse. Ele queria saber o porquê eles morrem. Ele quer mais, ele não quer morrer. Ele não quer que seu legado seja levado pela morte. Ele quer que seu irmão volte. Ele quer viver. Ele não vai morrer. Ele não quer morrer. Então, ele não se importa se ele vai fazer atrocidades ou não. Ele quer vir. E praticamente ele tem uma tese sobre o que pode ser a imortalidade para ele. O que exatamente o Bill tinha descoberto nisso? Se eu falei William em algum momento, desculpa, eu confundo. Bom, voltando, o que o Bill teria descoberto? Bom, no incidente que ele perdeu o seu irmão e ele virou só um corpo vazio, inconsciente, mas uma coisa continuou lá. Essa coisa era uma espécie de energia que segurou o animatronic. Era uma energia que simplesmente ele descobriu por o animatronic ter espasmos e ainda continuar funcionando mesmo após ele não ter mais nada aí.
É uma espécie de energia. Então o Bill simplesmente começou a investigar e acabou descobrindo que essa energia, quando você fala com as plantas, então existe um sentimento que acaba indo pra lá. Esse sentimento vai em forma de energia. Uma energia boa ou uma energia negativa modifica a planta. Ele descobriu que essa energia está dentro de todos os seres vivos. Ele descobriu que quando um ser vivo morre, essa energia é esparramada dentro de algum objeto. Então ele se perguntou: o que acontece se ele simplesmente pegar crianças, matar e colocar em animatronics numa sala fechada? O que aconteceria com essa energia? Isso que ele faz. Ele mata 5 crianças e esconde seus corpos dentro dos animatronics para ver onde que isso vai. Claro, ele era um egoísta e completamente obcecado por esse objetivo. O seu objetivo. Bom, será que ele conseguiu? A gente não sabe. Ou será que sabe? Veja no próximo episódio. Não acabou, tá? Bom, o John perdeu a filha e ainda 5 crianças sumiram no restaurante. Bom, ele levou toda a culpa e finalmente ele perdeu aquela arrogância por finalmente perceber que pessoas estavam morrendo. Se arrependeu de toda aquela arrogância e desistiu daquilo. Ele simplesmente demitiu Harry porque ele pensou que quem tinha feito isso eram os animatronics. Suspeitava que os animatronics poderiam ter feito isso por causa de não terem o protocolo de segurança. Decide nem ficar com os animatronics do Harry, entrega pro Harry mesmo. Lembra os animatronics com os corpos das crianças. Bom, o John simplesmente decide que iria voltar com animatronics mais simples. Mas o restaurante faz sucesso por causa dos animatronics do Harry. E o restaurante dele vai à falência. Ele tinha uma fábrica, mas essa fábrica também vai à falência e é comprada por outra empresa que vai ser abordada no segundo episódio. Harry, depois de ser demitido e de ver toda a merda que tinha acontecido, acaba indo para outro restaurante e acaba abrindo seu próprio restaurante com seus animatronics antigos. Mas não dá muito certo por eles já estarem quebrados e podres por terem corpos de criança dentro, só que Harry não vai lá ver. Que ele nunca duvidaria dos seus animatronics estarem cheios de crianças mortas. Então ele só cria os toys animatronics, mas o que acontece por aqui é outra história.